Boa noite, queridos irmãos. Estamos reunidos para a leitura do Evangelho dessa noite. Rogamos a Deus a assistência de nossos anjos da guarda e espíritos protetores da Casa Espírita Eulália Nogueira, para que tenhamos um bom entendimento da leitura de hoje. Que a paz e a luz desses irmãos permaneçam conosco. Hoje faremos a leitura do capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Item 5, com o subtítulo Prodígios dos falsos profetas. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas surpreendentes, para enganar os escolhidos. Estas palavras alertam para o verdadeiro sentido da palavra prodígio. No sentido teológico, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Estas leis, sendo uma obra unicamente de Deus, são passíveis de serem modificadas, sem dúvida, se Ele quiser. O simples bom senso nos diz que Ele não pode ter dado a seres perversos e inferiores um poder igual ao seu, e ainda menos o direito de desfazer o que Ele fez. Jesus não pode ter consagrado tal princípio. Se, pois, segundo o sentido que se atribui àquelas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios, que até mesmo os eleitos seriam enganados, disso resultaria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus e, por isso, nada provam, uma vez que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. É preciso, pois, procurar um sentido mais racional para essas palavras de Jesus. Aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por algo sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Conhecida a causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que possa parecer, nada mais é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que se alarga o conhecimento das leis científicas. Em todos os tempos, os homens têm explorado, em benefício de sua ambição, de seu interesse e de seu desejo de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de usufruírem de um prestígio e de um poder supostamente sobre-humano, o que uma pretensa missão divina lhes daria. Estes são os falsos cristos e os falsos profetas. A propagação dos conhecimentos acaba por desacreditá-los, e eis porque seu número diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operarem o que aos olhos de algumas pessoas passa por prodígios não é, portanto, sinal de uma missão divina, uma vez que pode resultar de conhecimentos que qualquer um pode adquirir, ou capacidades orgânicas especiais, que tanto o mais digno quanto o mais indigno pode possuir. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias e exclusivamente de ordem moral. Essa lição nos mostra que a diferença entre o falso profeta e o verdadeiro profeta são as características morais. Reconhecemos o verdadeiro profeta não por suas palavras, mas por seus atos, já que o verdadeiro profeta é um enviado de Deus, deve ser necessariamente um homem extraordinariamente bom, caridoso, humilde e, se possível,
verdadeiramente evangelizado. Assim, irmãos, passamos para a última parte do Evangelho dessa noite, agradecendo a presença dos Espíritos de luz que nos acompanham e pedimos por todos que sofrem, pelos que estão doentes, seja a doença que for, pelos lares em desarmonia, pelos irmãos que se encontram nos presídios, pelos que têm fome. Pedimos aos amigos espirituais que nos apliquem um passe, trazendo a paz e a harmonia a cada um de nós. Pedimos também pela fluidificação das águas colocadas para receber esse benefício, e que nelas sejam derramados os fluidos necessários a cada um de nós. Uma boa noite a todos.